Yes! Time! Com delay! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos e a todas. Ai, agora tá melhorzinho, já não tô mais com aquela sinusite braba da semana passada, que todos os animais da floresta, todos os seres vivos, encantados, que existem, que não existem, e que me cercavam, não queriam estar perto de mim, porque eu estava um nojo. Eu estava um ser humano podre. Ninguém poderia estar perto de mim, porque eu não suporto ficar de sinusite. Você tem noção, é horrível. Meu Deus do céu. Eu fico resfriado, eu fico com pneumonia, Deus me livre guarde. Mas, cara, sinusite me deixa no mau humor, porque é uma dor constante no rosto, é uma sensação de cansaço, de vontade de não fazer nada, Ih, dá até depressão, é uma merda. Enfim, mas consegui sobreviver à sinusite. Que até agora eu quero saber de onde saiu aquela sinusite, porque geralmente eu sei quando vai dar merda. Enfim, continuando. Eu sei que ninguém aqui perguntou se eu estava bem, então eu mesmo me falo, porque eu sou desses. Eu falo mesmo. Se não me perguntar, eu falo. Eu tô bem, tá? Tô legal, tô vivo. Hein? Aí se eu morro, ou então fico internado, tá? É outro professor que vai pegar vocês, hein? Sabe se lá você é tão bonitinho assim, tão simpático? Vai que não é. Deu ruim. Vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. Bom, fazendo um briefing. Ó, que coisa chique, briefing. Né? Na verdade, não, foi um briefing, não. Eu vou voltar do início aqui. Eita. Bom, a gente teve passamos rapidamente, tá, na última aula, a respeito de desvio padrão. Expliquei que desvio padrão, junto com a variância, que na verdade a variância é um fator que agrega ao desvio padrão, né? A variância não é um termo mágico que dá alguma informação relevante para você. A raiz quadrada da variância, que é o desvio padrão, que te dá o grau de dispersão de uma amostra, né? Isso é interessante. Então, continuamos. Aí eu expliquei um pouquinho, expliquei quais são as etapas do passo a passo para o processo construtivo do desvio padrão, né? Falei que o desvio padrão ele pode ser N-1 ou N. Nzão é quando a gente está falando da população de todo mundo, quando todo mundo, a população inteira do que está sendo contabilizado, está sendo colocada no cálculo, ou quando você pegou uma amostra pequena a partir de uma técnica de amostragem, aí você bota N-1. Então, N-1 é para amostra, N é para a população total. Aí fizemos um exercíciozinho, uns exemplos, aí tem um exemplozinho aqui bem legal de concurso que eu passei para vocês, né, para a gente identificar, né, a gente viu aqui nesse exemplo, depois vocês podem olhar na aula anterior, né, que estava ligado assim, quem tivesse menor dispersão é quem sofreu menor variação de tempo, né, que eu acho que é corrida, se eu não me engano. Não, é peso, perdão, é peso. Com relação a peso. Então, quem sofreu menor variação de peso, né, sofreu menor dispersão. Aí você conseguia responder a questão conhecendo, entendendo o conceito de desvio padrão. Que a gente tinha a média, tinha a mediana e tem desvio padrão. Tá? E era através do desvio padrão, que era o grau, através do grau de dispersão, que a gente conseguia responder essa questão em si, que foi respondida na semana passada. Aí, falamos sobre variância, que variância nada mais é que a raiz quadrada do desvio padrão, né? Se você pegar a raiz quadrada desse carinha aqui, você encontra o desvio padrão. É só a fórmula dentro da raiz quadrada do desvio padrão. Ó, deixa eu voltar aqui, ó. Isso aqui é variância, tá? Que está dentro da raiz quadrada. Continuando. E aí, vamos para esse exercício aqui, só para a gente fechar um pouco o raciocínio com relação à variância, mesmo sabendo que o resultado que você encontrar lá, se você jogar a raiz quadrada, você vai ter o desvio padrão. Então, eu tenho aqui 3 atletas, tá? Que é o João,
o Pedro e o Marcos, tá bom? Cada dia da semana, tá? Esses atletas, tá? Eu acho que é corrida, se eu não me engano deve ser corrida. Suponha que treinar sugeriu, deixa eu ler rapidinho. Vou ler aqui em cima, tá, gente? Desculpa. A variância é uma medida de dispersão que permite identificar a distância em que os tempos de cada atleta estão de um valor médio. Tá ok. Ó, suponha que o treinador registrou em uma tabela os tempos de 3 atletas após realizar o mesmo percurso em 5 dias. Isso, é corrida mesmo. Estava em dúvida se era corrida ou se era alguma outra atividade. Então, ó, tem o João, o Pedro, o Marcos, tá? Aí cada um aqui, ó, no primeiro dia gerou um tempo, né, para o mesmo percurso, um tempo para o mesmo percurso e assim por diante. O que eu quero calcular aqui é a variância, quer dizer, essa medida de dispersão entre os 3, tá? Claro que depois, se eu quiser jogar a raiz quadrada para encontrar o desvio padrão, para o máximo e o mínimo, né, que é o intervalo médio entre o máximo e o mínimo que eles trabalharam, ótimo. Mas nesse caso aqui, ele está se preocupado só com a variância mesmo, que é a dispersão total, né? Então vamos lá. Aí eu peguei, que a primeira coisa que a gente tem que fazer, lembrando que a variância, ó, eu tenho que ter a média. Tá? A média é o quê? A soma de todos os dados dividido pelo número de dados. Tá? Então, isso é uma informação inicial. Então, eu vou fazer isso com o João, com o Pedro e com o Marcos. Trabalho de formiguinha, tá, gente? Aí eu fiz com o João. Somei todos os tempos do João, dividi por 5, achei isso aqui. Todos os tempos do Pedro, dividi por 5, porque são 5 dias, né? Achei isso. Do Marcos, a mesma coisa. Agora, o que eu vou fazer? Voltando. Eu tenho que pegar cada tempo de cada um e diminuir pela média dele, a média correspondente. Então, vou fazer isso com o João, vou fazer isso com o Pedro, vou fazer isso com o Marcos. Tá? Então, ó, o que eu fiz? Eu peguei do João, a variância do João. Peguei a média do João menos o tempo dele naquele dia. Deixa eu voltar rapidinho. Ó, a média dele menos o primeiro dia. A média menos o segundo, a média menos o terceiro, a média menos o quarto, a média menos o 5 e dividir pelo total de dias. Tá? Ah, dias é N, ó. Note que ele usou N e não N menos 1. Por que ele não usou N menos 1? Óbvio, porque ele está usando tudo. Só tem 3 caras ali. Só tem 5 dias, perdão. 5 dias. Ele não pegou um ano inteiro e selecionou 5 dias. Sacou? Ele não pegou o ano inteiro e selecionou 5 dias. Tá bom? Então, por isso que ele dividiu por 5 aqui, ó. Se ele tivesse pego o ano inteiro, que seria, digamos, a população, né, de dias. Enfim, vocês entenderam. E peguei 5 dias, uma amostra, 5 dias apenas, né, uma amostra de 5 dias, aí sim seria 5 menos 1. Sacou? Então, muito cuidado. Isso para concurso é fatal. Isso para concurso é fatal. Continuando. Então, vamos lá. Aí eu peguei a média do João, diminuí pelo primeiro dia, e aí fui fazendo isso sucessivamente nos 5 dias e dividi por 5. Lembrando que a diferença elevada ao quadrado. A diferença elevada ao quadrado e somo tudo. Fazendo isso, ele achou 7,76 minutos. Essa é a variância, tá? É a variância, quanto que ele, o máximo de dispersão que ele teve, né? Que ele desprendeu, contando com o valor mínimo e o valor máximo, né? O máximo que ele desprende aí, é a média máxima de dispersão que ele teve, tá bom? Se você jogar aí a raiz quadrada desse 7,76, que está em minutos, tá? O que você vai ter é o desvio padrão, é o mais ou menos, sabe aquele mais ou menos? Tipo, político, o cara tem 38% das intenções de votos, mais ou menos 2%. Esse mais ou menos 2% é o desvio padrão. Saiu do desvio padrão, saiu de um cálculo de variância, saiu de uma amostra. Lembra, lá atrás, ó, tipo, nos primeiros dias de aula, eu falei, ó, no futuro, lá na frente, nós vamos entender qual é a equação
que é utilizada para fazer esse mais ou menos, para cálculo de desvio. Na verdade, eu não falei a palavra desvio padrão na época, né? Essa variação de máximo e mínimo a partir de, por exemplo, um exemplo que eu dei, exemplo foi até um exemplo eleitoral, né? De eleição. Então, esse cálculo é o desvio padrão. Como é que a gente faz o processo de coleta de dados de amostras? Através daqueles processos de amostragem que eu ensinei para vocês. Então, a gente escolhe uma técnica de amostragem, da amostragem eu coleto a minha amostra, da minha amostra eu calculo, desvio a variância, da variância jogo raiz quadrada e descubro o desvio padrão. Com o desvio padrão, eu sei o máximo e o mínimo, o meu intervalo de erro entre o máximo e o mínimo. E a variância me dá o grau de dispersão médio, ou o valor médio de dispersão. Então, só fazendo um resumão aí de tudo que foi falado até agora. Enfim, crianças, continuando. Aí, eu achei 7,56. Fazendo a mesma coisa, galera, com Pedro, 6,16. Fazendo a mesma coisa com Marcos, 8,24. Note que quem teve maior variação, né, teve dias muito bons e dias muito ruins, né, nesses 5 dias aí, foi o Marcos. Né? Note que o Pedro ele teve menor variação, menor dispersão, 6,16 minutos. Ou seja, Pedro foi mais constante, mais regradinho, mais certinho, tá? Ao longo do processo. Eu não estou dizendo que João correu menos ou Pedro correu mais. Não estou dizendo isso, tá? Para que eu diga, para que eu possa informar quem correu mais ou quem correu menos, eu vou pela média. Pela média. Aí eu somo tudo e divido. Quem tem... olha só. Quem correu mais aqui, ó, foi o Marcos. O Marcos tem a maior média de corrida. A média de corrida do Marcos é maior, mas em compensação, ele tem maior dispersão. Ou seja, teve dias que ele correu muito pouco, teve dias que ele correu bastante. Tá? Aí, ó, depois vem o João, depois vem o Pedro. Tá? Agora vamos para probabilidades. Probably. Só para lembrar, né, falando do conceito de probabilidade, eu separei um videozinho que eu achei muito lúdico, muito bom para vocês entenderem o conceito em si de probabilidade. Eu acho que eu gostei muito do videozinho, tá? Acho que ele é muito autoexplicativo. Não é autoexplicativo, ele é explicativo, mas ele não precisa de... Ele é bem detalhado e é lúdico. Vocês vão ver qual é o videozinho que eu vou apresentar para vocês. Eu espero que vocês gostem, mas não vai ser agora não. Vai ser lá pro finalzinho, que é um resumo de tudo isso que eu vou falar agora. Tá? Então vamos lá. Eu meio que vou ler e vou explicar ao mesmo tempo, tá? Eu peço desculpas aí, porque eu também não gosto dessa coisa de ficar lendo PowerPoint, ler a apresentação. Acho meio chato. Bom, mas de qualquer forma, deixa eu só falar. Probabilidade. Probabilidade está ligada, gente, a chance. Você tem uma dúvida quanto a um evento. Por exemplo, você está lá usando... Vou usar um exemplo bem estranho, assim, bem bizarro. Qual o nome daquele negócio? É um aplicativo de namoro, esqueci o nome, que você joga para o lado, joga para a esquerda, joga para a direita, e fala, aqui, match, não match, é uma coisa meio bizarra. E aí você... Então aquilo ali, por exemplo, qual é a chance de você encontrar a pessoa amada ali, ou a pessoa que quer o amor e não quer só fazer besteirinha? Então isso é uma probabilidade. Isso é calculado, isso é estimado, acho que é isso, estimado, tá? Exemplo, qual é a probabilidade de você espirrar agora? Qual é a probabilidade de você, sei lá, ganhar na Mega Sena? É um ato mais de cálculo mesmo, mais direto. E aí existem chances e possibilidades de acertos, erros, ou de
que a gente chama de permutações possíveis, para possíveis possibilidades de acertos ou erros, tá? Isso a gente diz que é um evento aleatório, isso parte de um evento aleatório. Então, ó, o que é um evento aleatório em si? Que é a primeira ideia quanto ao conceito de probabilidade. Ó, é aquele que, quando executado repetidas vezes, em iguais condições, fornece resultados diferentes, ou seja, são resultados que estão previstos dentro das possíveis respostas para esse experimento. Jogou um dado, caiu o número 1, jogou um dado, caiu o número 1, jogou um dado, caiu o número 1, jogou um dado, caiu o número 2, número 1, quer dizer, número 1 de novo, não é um evento aleatório, mais bizarro que possa ser. É sério, não estou zoando. E isso já caiu em prova, tá? Essa pegadinha. Evento aleatório, quando ocorre alterações, execuções repetidas vezes, né? Existe uma... Quando executados repetidas vezes, você tem resultados diferentes. Esses resultados diferentes podem até se repetir, mas eles não... Mas se eles forem únicos, tá? Você jogar uma moeda e sempre dá cara, já não é um evento aleatório, por incrível que pareça, dentro do conceito de probabilidade, não no conceito semântico da palavra, tá, gente? Não na semântica da palavra, conceito de aleatoriedade. Mas matematicamente, o conceito de aleatoriedade é esse conceito de que quando você executa um fato, um ato, repetidas vezes em iguais condições, teoricamente deveria apresentar resultados diferentes. Ou seja, resultados que estão previstos, né? Que são previstos dentro do que se esperava. Bom, continuando aqui, ó. Isso ocorre devido ao acaso, tá? Pois não podemos ter certeza do resultado de cada um desses eventos. Fica fácil perceber se pensarmos assim. Lançar um dado, acabei de dar um exemplo, de 6 faces não viciado, né? Por exemplo, aquele dado que eu falei para você, você provavelmente vai um dado viciado. Aí o evento já não é mais aleatório. Viciado, para cima, e obter a face que ficará virada para cima, ou até mesmo escolher um aluno entre 50 em uma sala de aula, isso é um fato aleatório. Dessa forma, é importante perceber que é algo aleatório quando, por exemplo, vamos para um conceito importantíssimo. Nesse caso, digo que até que é... Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar... Deixa eu ver aqui, ó. Existe um conceito de espaço amostral, ou que a gente chama também de universo, digamos assim, tá? Espaço amostral, universo. Eu estou aqui com uma caixinha de Benigripe, Multigripe, fazendo um comercial da Multigripe. Enfim, estou com uma caixinha da Multigripe. Aqui dentro é o meu espaço amostral ou o meu universo. Ou a própria caixinha é o meu espaço amostral ou o meu universo, onde eu jogo a caixinha aleatoriamente para cima e ela cai em uma determinada posição aleatória. Tá? E se eu repetir isso de forma igualitária, com as mesmas condições, e eu obter resultados diferentes, eu vou estar tendo um evento aleatório, consequentemente, eu vou estar linkado a um certo grau de probabilidade, que eu posso prever o evento em si a partir de técnicas que nós vamos aprender a partir de agora, dessa aula em diante. Então, o espaço amostral universo é o que tange a minha amostra, né, aos meus resultados, ao que eu vou estar trabalhando. Tá? Não existe nenhum agente externo que está sendo executado ou sendo incluído. Eu joguei um dado, aí de repente cai 2, isso já não é mais um exemplo de um espaço amostral universo. Tá? Porque eu modifiquei o meu espaço amostral para um outro espaço amostral. Se vocês conseguem entender, eu acho que mais para frente vai ficar mais fácil. Aqui, ó, por exemplo, espaço amostral universo. Tá? É o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Lembra do que eu falei da caixinha? Da caixinha de multigripe? Eu joguei, pá, joguei, pá, joguei, pá. Então, eita, caiu a caixinha. Então, isso é um espaço amostral universo. Esse processo em si, isso que está acontecendo, tá? Em si. Não é a caixinha em si, mas o ato em si. Tá? Então, ó,
É comum que a letra que representa o espaço amostral seja S ou U. Vocês vão encontrar isso muito. S, U também já vi T, tá? Em alguns livros, eu já vi a letra T, maiúscula. Então, S, U ou T também. Mas, a princípio, nós vamos usar S, U, que é o mais comum. Então, vejamos alguns exemplos que você possa compreender melhor, criança. Primeiro de tudo, lançar uma moeda para cima e observar a face que ficará virada para cima após a queda. O espaço amostral é cara ou coroa. Note que o espaço amostral é separado aqui, ó, por colchetes. Isso é essa representação matemática do espaço amostral, tá, gente? Toda vez que você olhar assim, observar e ver com colchetes, é porque ele está se referindo ao espaço amostral. São todas as possibilidades, tá, geradas por aquele objeto de análise. B, de uma urna, por exemplo, com 8 bolas vermelhas, tá, e 3 bolas brancas, tirarmos 2 bolas. Aí, qual a probabilidade de ser vermelha e branca, ou vermelha e branca, as 2 vermelhas, as 2 brancas, e assim por diante. Então, o espaço amostral é vermelho, vermelho e vermelho, branco ou branco, vermelho, branco ou branco, por exemplo. Tá? São as possibilidades, já que eu tenho apenas vermelho e branco para ser analisado. E note novamente, ó, separado por chaves. Eu falei colchetes? Não, eu falei chaves, né? Eu falei, espero ter falado certo, agora me deu blade na minha cabeça agora. É chaves, tá? Separado por chaves. Continuando, deixa eu ver rapidinho, só para ver onde a gente vai parar. Exercício. Aqui, conjunto vazio. Só para parar. Para aqui, tá? Rapidinho. Só para eu saber, para poder apresentar o vídeo para vocês. Vai dar tempo, tranquilo. Então, vamos lá. Ó, probabilidade. Continuando o conceito, né? Ó, agora podemos falar o que é a probabilidade de fato, né? Ó, qual seria o seu conceito geral? Probabilidade. Será... Ah, eu mandei esse material para vocês, tá? Eu mandei para o grupo, para o nosso grupo, e também mandei lá no Google Classroom, tá bom? Só para vocês saberem. Mas é legal assistir as aulas, porque o meu medo é o povo não querer mais assistir as aulas, achar que dali é... Porque nas minhas aulas, eu vou fazer exercícios e vou buscar soluções lá no YouTube do passo a passo de alguns exercícios, principalmente exercícios de concurso. Tá bom? Então é legal continuar assistindo, porque eu vou cobrar esse exercício. Não é só a matéria desse material que eu mandei para vocês, mas é a matéria toda dada em aula, que por acaso é gravada. Tá? E depois não diz assim, professor, não deu isso no PowerPoint que ele mandou para a gente, não estava isso. Mentira, porque na verdade isso está na aula gravada, se compõe, isso aqui é apenas a minha orientação, gente. Isso aqui é só a minha flecha do que eu tenho que seguir para poder dar uma viajada. Vocês sabem que eu dou uma viajada de vez em quando. Né? Então, para que isso não ocorra, eu preciso desse material. Vamos lá. Depois fecha esse parênteses agora, no meu espaço amostral. Nesse caso, chaves, né? Bom, probabilidade será o quociente entre duas situações. Probabilidade, gente, olha só, bem macetezinho de concurso, aquele macetezinho de concurso militar, sabe? Que geralmente eu ensino para os meus alunos da área do militar, em MITA, é o seguinte, esse conceito mais básicozinho aqui, tá? É um conceito que eu digo que é porcentagem. A probabilidade, nesse caso aqui, mais simples na sua essência, é um conceito mais percentual. Ó, um exemplo aqui que eu vou mostrar da fórmula em si. Note a fórmula. A probabilidade de um evento A, tá, ó, significa o seguinte, que é o número de casos favoráveis, o que você quer que apareça, dividido por todos os casos possíveis. O que é a porcentagem? Porcentagem é por exemplo, quero 10% de R$100. Eu vou pegar 10 e dividir por 100. Né? Eu quero, vou botar um número aleatório. Sei lá, 50% de... 50% não, perdão. Eu falei besteira agora. Deixa eu trocar, deixa eu ajeitar meu raciocínio. É porque eu já pensei na resposta e acrescentei outra coisa. Eu tenho R$50. Eu quero saber quantos... Se eu quiser R$250,
R$ 50 corresponde a que porcentagem desses 250? Aí vou pegar 50 e dividir por 250. 50 dividido por 250 vai dar, deixa eu ver, 0,2, não é isso? Se eu não me engano. Depois me corrijam aí, mas eu acho que dá 0,2. Deixa eu ver, 50 corta 4, 5 dividido por 25, é 0,2. 0,2, se eu multiplicar por 100, vou achar 20%. Tá? Enfim, que é um conceito inicial de probabilidade. É um momento, um dos poucos momentos onde a probabilidade se encaixa na questão do conceito de porcentagem. É um dos poucos casos. Depois disso, a coisa começa a piorar. Então, vamos lá. A probabilidade de um evento A, ou seja, aquilo que você deseja, sendo que A está contido no espaço amostral, tá? Que é um número real qualquer, tá ok? Olha só. Número de casos favoráveis, tá? Dividido pelo número total de casos. Se todos os elementos do universo têm a mesma chance de acontecer, isso é uma observação importante. O espaço amostral é chamado de conjunto equiparável, tá? Por exemplo, um dado, uma moeda, cara ou coroa, um dado, 6 lados. Então, ó, quando você joga para cima, nesse universo dado, né, o dado sendo jogado para cima, por exemplo, eu tenho a mesma chance de acontecer para todos os lados do dado. A mesma coisa a moeda. Se eu jogo a moeda para cima, esse meu universo, ele tem duas possibilidades, cara ou coroa. Ele tem a mesma chance de acontecer para cara e a mesma chance de acontecer para coroa. Ou seja, eu chamo que é um conjunto equiparável, tá? Perdão, equiprovável. Equiparável é outra coisa. Equiprovável, tá? De equivalente e provável, né? A junção de equivalente e provável. Aí vamos lá, olha só a brincadeira que eu estou falando daquela questão da porcentagem, ó. Se em um fenômeno aleatório as possibilidades são igualmente possíveis, então a probabilidade de ocorrer o evento A é. Aí olha um exemplo aqui, ó. Exemplo. Em um lançamento de dado não viciado, sempre é bom falar isso, a chance de... Porque nós podemos, no futuro, a gente pode estudar dados viciados também. Então, por isso que está falando não viciado, tá? Então, a chance de um número par ocorrer é não viciado. Note, olha só o contexto. Eu tenho 3 maneiras diferentes do número par aparecer. Quais são os números pares? 2, 4 e 6. Quantos números eu tenho no total do dado? 6 números. Então, eu tenho 3 números pares para aparecer, dividido por um total de 6 números. 6 números. 3 dividido por 6, 0,5. Eu tenho 50% de chance de acontecer, de ter uma ocorrência de um número par. Tá? Aí vamos gerar uma fórmula, né? Para ficar bonito. Isso aqui é matemática, gente. Pelo amor de Deus. Isso não é brincadeira, não. Vamos gerar uma fórmula para esse trem. Só para lembrar, nós vamos fechar com 12 fórmulas, tá? 12 formulazinhas, se eu não me engano. Eu acho que eu contei 12 fórmulas, tá? Essa é a primeira. Bom, em um espaço amostral equiprovável, aí, ó, ele bota S, o universo, ele chama de S. Pode ser S ou U, lembra? Ó, a probabilidade de ocorrência de um evento A é sempre, ó, aí ele bota N do evento, né? Do evento que você quer, dividido pelo universo, tá? Pelo número de elementos. Então, N de A é o número de elementos de A que você está querendo analisar, pelo número de elementos S, ou seja, o número da amostra, ou nesse caso aí, espaço amostral ou universo. Bom, continuando agora, nós falamos da probabilidade em relação às chances, né, de ocorrer. Agora nós vamos falar das probabilidades pelas probabilidades em si. Tá? Então, ó, probabilidade 1. Propriedade 1. Aqui eu escrevi errado, porque eu botei propriedades. Era propriedade das probabilidades, tá, gente? Desculpa. É propriedade das probabilidades. Tá? Corrija aí depois, se alguém estiver anotando alguma coisa. Então, continuando. Propriedade 1. A probabilidade do evento possível é nula.
tá? A probabilidade do evento impossível é nula. Ou seja, se é impossível acontecer aquele evento, tá? Por exemplo, jogar um dado, quero que dê o número 7. Então a probabilidade é nula. Então a representação da probabilidade nula é essa daqui, tá? Ou seja, eu tenho matematicamente, se eu tenho a minha amostra, né? A minha amostra igual a zero, tenho zero possibilidade daquilo acontecer, dividido por tudo que eu tenho. De qualquer forma, zero dividido por tudo que eu tenho, todo o meu espaço amostral, todo o meu universo, tá? Eu vou ter um valor igual a zero de qualquer forma. Então, é a primeira propriedade com relação ao conceito de probabilidade. Então, ó, exemplo. Se em uma urna só existem bolas vermelhas, a probabilidade de se retirar uma bola azul é nula. Parece meio óbvio, né? Mas isso aqui pode confundir no futuro. 2. A probabilidade de um certo evento é igual à unidade. Olha só, de um certo evento ser igual à unidade. Como acontece isso? Se o número de amostras que eu vou analisar é exatamente igual ao número do universo, então é meio óbvio, né? Você vai dividir, sei lá, 100 por 100 vai dar 1, 10 por 10 vai dar 1, milhão por 1 milhão vai dar 1, 0,25 dividido por 0,25 vai dar 1. Então, ó, exemplo. Se uma urna só existem bolas azuis e a probabilidade de se tirar uma bola azul, ou seja, né, é 1 para 1. 1 para 1 vai dar 1. Tá? Ou então, quantas bolas azuis tem lá? 252 bolas azuis. Dividido pelo total da amostra, 251. Divide um pelo outro, naturalmente você vai achar 1. É inevitável. Propriedade 3. Tá? A probabilidade de um evento qualquer, né, nesse caso, ser um número real situado no intervalo entre 0 e 1. Tá? Aí, ó, a representação da minha amostra ser um valor no intervalo de 0 e 1 é dessa forma aqui, aonde o valor da minha amostra é algo entre 0 e 1. Como isso acontece? O intervalo fechado, os colchetes para dentro, tá? Se fosse intervalo aberto, ou seja, excluindo um desses valores, seria o colchete para fora, virado para fora. Só para vocês entenderem ou lembrarem aí, não sei se alguém já ouviu falar nisso. Então, ó, a minha amostra está entre 0 em um evento que não pode acontecer e entre 1 para um evento que é um evento certo de acontecer. Vamos lá. Um cometa cair no meu quintal. Ela está entre 0 e 1. Sacou? Existe cometa? Existe. A probabilidade de cair aqui vai estar entre 0 e 1. Ou seja, 0 para tipo nunca vai acontecer, por algum motivo improvável, tá? E 1 para 100% de chance de acontecer, tá? Caso ele realmente venha a cair ou surgir no céu. Tá? Então, vocês trabalhando o espaço, o intervalo de 0 a 1. Ou seja, é basicamente 0% a 100%. Tá? Se a gente for analisar através de um nível de porcentagem. Probabilidade 4. Ai, meu Deus. Probabilidade com propriedade. Eu estou muito confundindo esse tempo todo. Propriedade 4. A soma das probabilidades de um evento e do seu evento complementar, é igual à unidade. Ih, Everton, Everton, que parada estranha que você está falando aí, não estou entendendo nada. Vamos embora, vamos explicar isso com calma. Então vamos lá. Seja um evento A. Cara, coroa, tá bom para você? Não. Vamos lá. Números pares de um dado. Ó, e o seu complementar, números ímpares de um dado. Sabemos que se eu pegar os números pares do dado com os números pares, com os números ímpares, eu tenho o quê? Meu espaço amostral. Tcharam! É isso que ele quis dizer. Sacou? Então, eu tenho bolas azuis e bolas vermelhas numa urna. Se eu pegar as bolas azuis
e fazer a união com as bolas vermelhas, se eu complementar, eu tenho todo o espaço amostral analisado. Matematicamente, tio Everton, mostra isso para mim, bate no peito e vai. Aí nós temos aqui, ó, o total de amostras, né? A amostra A mais o seu complementar. Complementar tem esse apóstrofe aqui, ó, esse tracinho em cima, tá? Complementar, ou seja, posso ter vários complementares, tá bom, gente? Por exemplo, uma urna pode ter bolas verdes, amarelas e azuis. Então, eu tenho as bolas amarelas, PA amarelo, PA verde, PA azul. Tá? Que são as amostras. Então, a amostra A mais seu complementar é igual a 1, porque é 100%, é tudo que eu tenho. Então, essa é a equação. E essa equação, cara, olha, essa equação salva em questões que você acha que são absurdas em concurso ou em exercícios normais, né, de sala de aula. Isso aqui resolve assim com o pé nas costas. É bem legal. A gente deve ver um exercício parecido que utiliza isso. Quase terminando essa partezinha, tá? Depois nós vamos para cá, ó, que são probabilidades em eventos independentes. Que aí a gente tem alguns exercícios, tal, que é bem legal. Que é para semana que vem. É para semana que vem. Então vamos lá. Voltando aqui, né? Da número 4, né? Dando continuidade ao número 4, nós temos então que essa propriedade é simples e muito importante, pois facilita a solução de muitos problemas aparentemente complicados, bebês. Em muitos casos, é mais fácil calcular a probabilidade do evento complementar. Isso, às vezes, resolve a sua vida. Às vezes, se você conseguir encontrar o cálculo do complementar, é só você jogar na equação e igualar a 1 que você acha do que você quer. Tá? Isso que eu estou falando, que às vezes salva a sua vida a partir daí. Às vezes, o problema em si, ele manda o complementar para você. E aí é só você jogar naquela equaçãozinha e resolver. O nego faz conta, feito um condenado, faz conta. E o cara já deu o complementar. Se você sabe a propriedade, se você conhece a propriedade, é só você saber que a amostra mais o seu complementar é igual a 1, botou o complementar ali, joga para o outro lado, faz aquela manobra matemáticazinha bonitinha e pum, você resolve. Tá? Então, em muitos casos, é mais fácil calcular a probabilidade do evento complementar e, pela propriedade acima, fica fácil determinar a probabilidade do evento em si que você está analisando. Tá? Se eu estiver indo muito rápido, fala, gente. Tá? Propriedade 5. Sendo A e B dois eventos, tá? Podemos escrever. Temos dois eventos, tá? Onde eu tenho o evento A e a união do evento B. O evento A com a união do evento B. Dois eventos ocorrendo, tá? Então, como é que eu represento isso matematicamente? Eu tenho o evento A, lembre-se, está em unidade de valor unitário, tá? Não é por percentual. Lembra daqui, ó, essas continhas que a gente fez? Essas continhas continuam existindo. Você continua fazendo esses cálculos, tá? Esses cálculos ainda continuam existindo. Só que você usa isso aqui, ó, naquela equação lá. Tá? Então, aqui, ó, você vai ter um valor, né, desse evento, do evento A, mais o valor do evento B, menos a interseção entre A e B. Retirando a interseção entre A e B. Tá? Então, você vai obter a união, nesse caso, do valor A com o valor B. Ou seja, você vai obter os dois eventos, apenas os valores dos dois eventos, A e B. Ou seja, você vai pegar tudo que eu tenho em A, tudo que eu tenho em B e tirar a interseção entre os dois. Ou seja, o que eu vou obter é a meia-lua aqui, ó. Eu estou dizendo que eu estou obtendo a meia-lua. Eu estou pegando o A, eu estou pegando o evento A, estou pegando o evento B e diminuindo da interseção entre os dois. Sacou? Aí o que eu tenho é a meia-lua de A mais a meia-lua de B. Tá? Aí eu também posso representar dessa forma aqui, ó. Dessa forma por quê? Olha só. Caso seja zero, né? Caso a interseção seja zero. Ou seja, esses dois círculos aí sejam afastados. Eles não estejam interligados. Tá? Então, ó, observe que se a interseção de B, tá, for diferente de zero, ou seja, a interseção entre os conjuntos A e B é um valor vazio.
Então, eu só preciso usar o quê? A soma dos dois eventos e vida que segue, tá? Se você, isso parte da teoria dos conjuntos, né? Quem já viu teoria de conjuntos, né? Isso é o mesmo passo da teoria de conjuntos. Só que aí, ao invés de usar o número de unidades, a gente usa o valor unitário, né? da probabilidade, do cálculo de probabilidade. Vamos ver isso tudo em exercícios, tá? Ok. Aqui não, aqui. História da matemática, crianças. Vamos aqui, aula de probabilidade. Vou deixar rodando, tá? Mas em qualquer lugar você pode abrir o áudio, dar exemplos, perguntar, tirar dúvidas, tá? Fiquem à vontade. Talvez, muito provavelmente, eu deva parar em alguns momentos também para poder acrescentar alguma informação. Tá todo mundo ouvindo? Tá? Alguém abre o áudio aí. Tranquilo, tranquilo, professor. Show, valeu. Vou botar para rodar, hein? Valeu, obrigado. Nada. Aqui eu recomendo até para os outros alunos da engenharia civil, né, pessoal que faz outras disciplinas comigo. Eu utilizo muito esse tanto para concurso, gente, quanto para matéria mesmo, matéria pesada que vocês têm, tá? É um material muito bom de verdade, muito bem preparado, muito bem elaborado, que vale muito a pena. Eu não estou ganhando nada com isso, não. É da Univesp. Tá? Vai aparecer aqui no cantinho, depois que essas palavras saírem. Univesp. Se você quiser, entra lá, bota lá o que você quiser. Direito constitucional, direito tributário, resistência de materiais, eletricidade, resistência de materiais. Imagina uma matéria, uma disciplina qualquer que você tenha e que você precisa de um conhecimento um pouco mais profundo, ou então precisa entender um pouco mais algo com um pouco mais de detalhes, ou então simplesmente você vai estudar para concurso, Univesp, tá? Eu aconselho, vale a pena. O material é muito bem explicado, é detalhado, é lúdico, tá? É para você aprender de verdade, sem muito blá, blá, blá. A nossa vida é feita de escolhas. Todos os dias tomamos muitas decisões, desde o momento em que acordamos até a hora em que vamos dormir. E na maioria das vezes, não temos todas as variáveis que precisamos para analisar a decisão a ser tomada. Será que vai chover? Qual fundo de investimento terá retorno maior? Consigo atravessar a cidade em 15 minutos para chegar no horário do meu compromisso? Qual a chance de conhecer o amor da minha vida num aplicativo de relacionamento? Toda vez que avaliamos o risco, estamos, no fundo, avaliando a probabilidade de um evento ocorrer. Nossa vida é governada por situações que são difíceis de prever e interpretar. E, frequentemente, utilizamos a nossa intuição para tecer avaliações e fazer escolhas em situações de incerteza. Mas quando fazemos isso, podemos cometer muitos erros. Na aula de hoje, vamos examinar o papel do acaso no mundo que nos cerca e as ideias desenvolvidas ao longo dos séculos sobre os eventos aleatórios. Antes da invenção dos dados, os gregos utilizavam astrágalos, que são ossos do calcanhar, geralmente de algum animal abatido. O interessante desse osso é que ele possui 6 lados, mas só 4 lados são estáveis o suficientes para permitir que o osso se apoie sobre ele. Assim, ele só pode cair em 4 dos lados. Num dado comum, a chance de cair em qualquer um dos lados é a mesma. Nesse osso, 2 dos lados têm 10% de chance de ocorrência e os outros 2 têm 40% cada. A brincadeira consistia em jogar 4 astrágalos, e a combinação de sorte é que eles caíssem todos em lados diferentes. Esta jogada é conhecida como jogada de Vênus. Hoje nós sabemos que ela não é a combinação que tem menos probabilidade de ocorrência. Apesar dos gregos terem desenvolvido amplamente a geometria com seus axiomas, teoremas e provas, os eventos aleatórios não foram estudados. Sua visão era de que o futuro dependia da vontade dos deuses. Assim, conseguir uma jogada de Vênus dependia do bom humor da deusa Vênus de Milo.
Como os deuses conheciam o futuro, o jogo com astrágalos era utilizado para fazer previsões e também para tomar decisões em disputas. Atualmente, utilizamos o par ou ímpar para esta finalidade. Mesmo que eles tivessem estudado o jogo do astrágalo, seria difícil formular uma teoria das probabilidades, uma vez que eles não tinham grandes registros de dados, e as pessoas têm dificuldade de se lembrar de ocorrências passadas. Veja este exemplo. O que é maior? O número de palavras que começam com tra ou o número de palavras que tem a letra A como terceira letra? Foi mais fácil se lembrar de palavras que começam com tra, não foi? Mas o conjunto de palavras com A na terceira letra é maior. E engloba todas as palavras que começam com tra e mais outras. No século I a.C., o estadista romano Cícero empregou pela primeira vez o termo probabilidade. Nesta época, a astrologia era ilegal em Roma, mas ainda bastante utilizada. Cícero não acreditava que o êxito nas apostas era devido à intervenção divina. Ele dizia que se jogarmos os astrágalos várias vezes, teremos a jogada de Vênus em algumas delas. Ele, inclusive, desdenhava da crença na astrologia, se perguntando se todos os romanos mortos em batalha tinham no horóscopo a mesma previsão astrológica. Na Idade Média, as pessoas davam maior importância aos encantos místicos e à religião do que à matemática, e não houve avanços no estudo da aleatoriedade. O primeiro livro a tratar do acaso foi escrito por Gerolamo Cardano no século XVI e chamava-se O Livro dos Jogos de Azar. Nesta época, ainda estávamos engatinhando em nosso sistema de notação algébrica. Os símbolos de mais e menos eram utilizados para denotar excessos e deficiências, e o símbolo de igual só foi inventado em 1557. Cardano era um jovem que queria estudar medicina em Pávia, mas seu pai queria que ele fizesse direito em Milão, onde morava. Ele começou a juntar dinheiro escrevendo horóscopos e dando aulas de astronomia e geometria. Mas então ele descobriu que nos jogos de apostas poderia ganhar dinheiro de uma forma muito mais rápida para bancar seus estudos. Ele percebeu que alguns jogos dependiam de estratégia e outros eram pura sorte. Jogar xadrez depende de estratégia. A Mega Sena de hoje é por acaso. Cardano escreveu sobre a teoria das apostas. Seu livro trata de jogos de cartas, dados, gamão e astrágalos. Ele comete equívocos em alguns pontos e não trata o tempo todo de questões técnicas, escrevendo também sobre a personalidade dos jogadores. Sua maior contribuição foi o que chamamos hoje de lei do espaço amostral. Se eu jogar um dado, temos 6 possibilidades de ocorrência. Ele pode cair nos números 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Se eu digo, por exemplo, que eu ganho ao tirar o número 1, e esse número aparece em apenas um dos lados, então eu tenho uma chance em 6 de ganhar. Vamos agora jogar 2 moedas. Qual a probabilidade de sair uma cara? Pode não sair nenhuma cara, pode sair uma, ou podem sair 2. Então minha chance de tirar uma cara deve ser 1 em 3. Era assim que os apostadores da época pensavam. Mas vamos olhar com mais cuidado o espaço amostral. Se jogarmos 2 moedas, os resultados possíveis são coroa-coroa, cara-coroa, coroa-cara e cara-cara. Assim, temos 2 chances em 4 de tirarmos uma cara, e não 1/3. Vamos dificultar um pouco. Qual a probabilidade de tirarmos 2 caras sabendo que uma das moedas deu cara? Você vai me dizer, uma chance é em 2, ou 50%, já que a outra moeda pode sair cara ou coroa. Mas este raciocínio está errado. Vamos utilizar o método de Cardano. Se sabemos que uma das moedas deu cara, o espaço amostral fica cara-cara, cara-coroa e coroa-cara. Assim, a chance de tirarmos 2 caras é de 1 chance em 3. Notem que o problema não me diz qual das 2 moedas tinha dado cara. Em 1583, 7 anos após a morte de Cardano, Galileu Galilei, ainda um jovem estudante universitário, utilizou o pulso para medir o movimento de um pêndulo. Ele descobriu que o tempo para fazer um arco era o mesmo independente de sua amplitude. Esta abordagem representou uma nova forma de descrever os fenômenos físicos, a experimentação. Galileu também fez um manual a pedido de um amigo, intitulado Considerações sobre os Jogos de Azar. O problema era o seguinte: vamos imaginar que jogamos 3 dados. Por que a soma 10 aparece com mais frequência do que a soma 9? Listemos todas as formas de se somar 10. 1, 3, 6, 2, 2, 6, 1, 4, 5,
235, 244 e 334. E agora de somar 9. 126, 225, 135, 144, 234 e 333. Temos 6 maneiras de conseguir o 10 e 6 maneiras de conseguir 9. Por que então é mais provável somarmos 10? Utilizando a ideia de espaço amostral, assim temos um total de 27 maneiras de somarmos 10 ao jogarmos 3 dados. Vamos analisar agora o que acontece com as sequências que somam 9. Temos 25 formas de se conseguir a soma 9. Assim, conseguir a soma 10 é mais provável do que a soma 9. O problema agora se torna determinar o número de formas que o evento pode ocorrer. Se jogarmos 8 moedas, de quantas maneiras podem aparecer 3 caras? Escrever todas as combinações daria um grande trabalho. Quem ajudou a resolver este problema foi Blaise Pascal. Ele nasceu em 1623, numa cidade a 400 quilômetros ao sul de Paris. Nesta época, Viette já tinha introduzido a utilização de letras para designar quantidades. E em 1637, Descartes já tinha dado sua contribuição para juntar a geometria e a álgebra em sua obra denominada La Géométrie. Em 1654, Antoine Gombeau, um nobre e experiente apostador, trouxe o seguinte problema a Pascal. 2 jogadores estão participando de um jogo e ambos têm a mesma chance de vencer. O ganhador será aquele que atingir um certo número de pontos. Se o jogo for interrompido a um dado momento, qual a maneira justa de dividir o valor apostado? Para resolver este problema, Pascal pediu a ajuda de Pierre de Fermat. Ambos o resolveram, mas de formas diferentes. A de Pascal era mais simples e poderia ser utilizada em outras questões além do problema do jogo. O triângulo utilizado por Pascal para resolver este problema foi descoberto por um matemático chinês chamado Jiang Shan, em 1050, que o utilizou para a extração de raízes quadradas e cúbicas. A contribuição de Pascal foi perceber que este triângulo poderia ser utilizado no cálculo de probabilidades. Em 1655, o holandês Christian Huygens, em viagem a Paris, ficou conhecendo a correspondência entre Fermat e Pascal, e em 1657 publicou um livro em que apresenta de forma sistemática os problemas discutidos por Fermat e Pascal e alguns outros problemas mais complexos envolvendo os jogos de azar. Tanto Fermat, Pascal e Huygens trataram de casos em que a probabilidade era estabelecida a priori. Ao jogarmos um dado, sabemos de antemão que a probabilidade de sair um 3 será de 1 em 6, a menos que o dado seja viciado. Jacob Bernoulli, inspirado pela obra de Huygens, percebeu que nem sempre as probabilidades podem ser calculadas a priori, com a probabilidade de se contrair uma doença ou de morrer antes dos 30 anos. Nestes casos, como calcular as probabilidades? Bernoulli enxergou que as probabilidades podem ser calculadas por meio de observações. Quando jogamos um dado, temos uma chance em 6 de cair em cada um dos lados. Mas o que isso significa em termos práticos? Se jogarmos um dado 6 vezes, isso não significa que ele irá cair uma vez em cada lado. Com que precisão as probabilidades subjacentes se refletem nos dados reais? Para Bernoulli, se jogarmos o dado várias vezes, as frequências observadas de cada lado vão refletir as probabilidades subjacentes, aquele 1 em 6, com maior precisão quanto maior o número de jogadas que fizermos. Ele deu o nome de Teorema Áureo a esta ideia, e hoje nós a chamamos de Lei dos Grandes Números. Vamos analisar o seguinte exemplo proposto por Bernoulli. Imagine uma urna contendo 2.000 bolas azuis e 3.000 bolas vermelhas. A probabilidade de se extrair uma bola azul é de 1 em 5, ou 40%. E de se extrair uma bola vermelha é de 3 em 5, ou 60%. Vamos supor agora que eu retire 100 bolas, com reposição para não alterarmos as probabilidades. Quantas bolas serão azuis? Esperamos que sejam 40, mas pode ser um valor próximo, algo como 38, 43 ou 41. Se agora retirarmos 1.000 bolas, chegaremos mais perto de 40% de bolas azuis? Talvez um valor entre 39,5% e 40,5%? Quantas bolas eu tenho que retirar para que a porcentagem de bolas azuis dê entre 39,9% e 40,1%?
Esta variação de 0,1% para mais ou para menos é o que chamamos de margem de erro. Nunca conseguiremos 100% de certeza de que teremos 40%, mas podemos chegar em 99%. Esta é a nossa tolerância à incerteza. O teorema de Bernoulli... Olha que coisa interessante, cara, que viagem. Ou seja, para você conseguir ajustar a probabilidade, ajustar os cálculos do que você está prevendo, quanto maior o número de amostras você tiver, que é o teorema dos números grandes, né? De acordo com Bernoulli, quanto mais no maior número, mais próximo fica naquela porcentagem probabilística que foi definida. É muito louco, cara. A natureza é algo fantástico, assim. A matemática é a natureza em si. Nos diz quanta certeza podemos ter de que, ao jogarmos um dado diversas vezes, encontraremos uma probabilidade predefinida. Assim, se soubermos que 2% das pessoas têm alergia a frutos do mar, podemos calcular a probabilidade de 20 ou mais pessoas terem alergia num grupo de 1000. A questão é, como determinar as probabilidades a partir das observações? Em meados do século XVIII, um grande problema era como conciliar a lei da gravitação de Newton com a observação celeste. As medições realizadas por diversos cientistas tinham valores diferentes, o que poderia ser causado por inúmeros fatores. Então, o que fazer? Os cientistas da época não calculavam a média. Eles escolhiam um número baseado em palpites, um número áureo para representar o conjunto dos dados. Publicar várias medições seria assumir que a medição não tinha sido bem feita, o que acabaria com sua reputação. Mas isso iria mudar. Em 7 de abril de 1795, é sancionado na França um decreto relativo a pesos e medidas, e o sistema métrico decimal é adotado. Tem início a criação da teoria da medição, para compreender e quantificar os erros aleatórios. Mas é possível que os erros aleatórios tenham características comuns, independente do contexto? Daniel Bernoulli dizia que sim. Independentemente do que for medido, seja o peso do sabonete numa linha de montagem, a altura das pessoas ou a posição de Marte, a distribuição dos erros é sempre a mesma. Mas qual é esta distribuição? Em 1733, Demoivre, analisando os números do triângulo de Pascal, buscando uma aproximação para as linhas das centenas e milhares, deparou-se com uma forma característica que se parece com um sino. Esta curva é chamada de curva ou distribuição normal e depende de 2 parâmetros: a posição do pico, que é a medida de maior frequência e também a média, e a largura da curva, o desvio padrão. A ligação entre a curva normal e a distribuição de erros de medição foi feita por Gauss, embora ele mesmo... Note, desvio padrão é essa distância, assim, é a largura meia altura dessa curva, tá? A largura meia altura dessa curva, é o desvio padrão. Quanto menor o desvio padrão, mais ele se aproxima da média. Quanto maior a dispersão, mais larga, mais gordinha fica essa curva. Não tem admitido que seus cálculos estivessem incorretos. Originalmente aplicada aos jogos de azar, a teoria das probabilidades hoje é extremamente importante em diversas áreas: na medicina, engenharia, marketing, economia e até mesmo no direito. Os conceitos desenvolvidos mudaram nossa forma de encarar processos aleatórios, riscos, tomada de decisões. Pequenos eventos aleatórios podem mudar de forma drástica o curso de nossas vidas. Quando analisamos o passado, parece óbvio que o desenrolar dos acontecimentos deveria ter sido daquela forma. Mas quando olhamos o futuro, não podemos prevê-lo. Há muitas incertezas e variáveis que desconhecemos. E mesmo que conhecêssemos todas as variáveis, seria impossível analisar todos os dados para prever o futuro, pois uma pequena alteração nos dados iniciais pode mudar todo o curso da história. Quando algo ruim acontece em nossas vidas, nos sentimos culpados por não termos previsto que aquilo aconteceria. Mas ao invés da culpa, devemos nos concentrar em nossa capacidade de reagir aos acontecimentos, através da resiliência, da perseverança, da coragem. Porque às vezes, o futuro depende apenas do acaso. Bem legal. Governo do Estado de São Paulo, Unifuvest.
Acho que acaba por aqui. Deixa eu voltar para nós. Onde estava? Quem sou eu? E voltamos. É isso aí, crianças. Finalizamos agora. Agradeço aí pela vinda, pela assistir até esse presente momento, né? 12 coleguinhas até agora. Meu Deus, o que houve? Meu Deus, gente, o que houve, Diego? Que vídeo ótimo. Ah, tá, meu Deus, espero que tenha sido bom o vídeo. Mas dá para ver que você está bem. Ah, tá. Tô bem. Bom, enfim, gente. É isso, tá? Acho que terminamos por agora. Posso terminar? Posso fechar? Algum problema? Alguma coisa? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Sintam-se à vontade. E aí? Perguntas? Não? Posso fechar? Então, beijo e nos vemos na quinta-feira da semana que vem. Espero que tenham gostado, tá? Estatística de probabilidade não dá para ser uma aula assim, tipo, oh, meu Deus, que aula legal, super, que loucura. É isso, mas vai melhorar. Eu vou pegar coisas diferentes, exercícios, vamos deixar essa aula mais animada, porque a aula de estatística já é relativamente chata, né? Se não der uma animada, aí não tem quem aguente. Deixa eu tirar aqui da apresentação. Tirar a gravação.